Olá pessoal, a gente vai continuar então aqui sobre o orçamento público, parte 2 aí da semana 2, dia 4. Questão 11. A Constituição em vigor confere o orçamento a natureza jurídica de lei formal, ok, e material. Ela não tem a natureza jurídica de lei material. A lei material ela traz a abstração e generalidade, ou seja, não é a concretização como ocorre com o orçamento. Por isso, material está errado. Por esse motivo, a lei orçamentária pode prever receitas públicas e autorizar gastos. O restante está correto aí, portanto. Aqui eu não coloquei nada, a gente colocou lá no nosso material essas características aqui das leis orçamentárias anuais, ok? Então é o que? Uma lei formal, é uma lei especial pela matéria e pelo rito, uma lei temporária, que ela tem vigência de 1 ano, e uma lei ordinária. Não tem um quórum qualificado aí como uma lei complementar, por exemplo. Mas o que está errado, ela não é material, perfeito? Questão 12, o orçamento público tem caráter de força de lei. A gente já viu, quando falar em orçamento público, a gente já sabe que vou atrelar a ideia da lua, no sentido formal. Perfeito, aí está correto. 13, a estabilização monetária. Estabilização monetária significa que a estabilização da moeda, não tem mais grandes inflações. Por causa disto, então não ter grandes inflações é uma das razões primordiais para a manutenção, ou seja, para a continuidade do caráter autorizativo do orçamento. Então veja, a LOA, que ele está dizendo aqui, a LOA ela tem lá todas as receitas e todas as despesas elencadas ali dentro ali. Aí temos lá o exemplo lá da sua casa, certo? Você tem lá a tua casa e aí na frente da sua casa ali passa uma rua, perfeito? Uma rua de chão batido lá de saibro, sei lá como que é o nome que o pessoal chama aí. E na LOA está escrito lá que ela vai ser asfaltada, vai passar ali asfalto, certo? Então vai passar asfalto nessa rua. E aí passa o ano inteiro você esperando pelo dito asfalto e não acontece isso. Você vendeu inclusive a tua casa aí com essa expectativa de que seria asfaltada e não ocorreu esse asfalto. Não ocorreu essa obra que estava previsto na LOA. Pergunta, eu posso entrar na justiça? Resposta, posso. Resposta, você vai ganhar? Resposta, não. Por quê? É um caráter meramente autorizativo. Veja que, em outras palavras, eu poderia pensar, então, se eu tenho uma estabilização, o orçamento deveria passar de autorizativo para impositivo. E que não é o caso. Certo? Então, nosso orçamento ele não é impositivo, ele é autorizativo. Quem é impositivo dos Estados Unidos, por exemplo, o que está previsto no orçamento tem que ser executado. Mas aqui, veja, se eu tenho estabilização, teria sentido ser impositivo, se está estável a moeda, mas não é o caso, perfeito? Então ele é o que? Ele é contrário disso. Então tem constituído uma das razões, não é uma das razões, perfeito? Então a questão está incorreta. 13. O orçamento é um ato administrativo da administração pública. Lembre, o orçamento é uma lei, certo? Lei orçamentária anual, então não é um ato e assim uma lei. Alguns podem pensar assim, sim, mas não foi um ato administrativo, foi um projeto de LOA, mas era o que? Um projeto. Quando ele se transformou em orçamento, ele se transformou numa lei, perfeito? Então não é um ato administrativo. 15, essa questão aqui eu coloquei uma figura inédita aí, nova aí no nosso material. É o que? Uma linha tênue entre o certo e o errado. Então veja, tem questões que requerem uma sutileza apenas. Vamos ver? Suponha-se que o orçamento de 2009 não leva em conta as advertências de vários especialistas
e tenha uma estimativa de crescimento do PIB na ordem de 5%. Pois bem, vamos ver. Na LOA, nós temos lá duas situações: a previsão da receita e a fixação da despesa. A previsão nada mais do que é uma estimativa, certo? E essa estimativa eles estão utilizando aqui na questão, que foi o que? Crescimento de 5% do PIB, perfeito? Nesse caso, justifica de que o orçamento ele é meramente autorizativo. Vamos ver, meramente ele está meio que sacaneando. Possibilitará suplementações de crédito ao longo do exercício, aumentando a flexibilidade na execução do orçamento. Veja, não tem flexibilidade na execução do orçamento. O orçamento, por que ele não vai ter essa flexibilidade? Vamos por aqui. A flexibilidade, por que não vai ter? Temos lá os princípios que a gente estudou orçamentários. Dentre os princípios orçamentários tem o princípio da universalidade. O que era mesmo esse princípio da universalidade? É o que aqui todas as receitas e todas as despesas devem estar onde? Na LOA, perfeito? Nenhum orçamento ou programa pode ser iniciado sem o que? A previsão na LOA, perfeito? Então ele não aumenta a flexibilização, não. Então não tem essa ideia de aumentando a flexibilização na execução do orçamento. O orçamento será executado, o que está previsto, os programas nele. Então vamos supor que a LOA é que vai ter programas. Programa 1, programa 2, programa 3. E o programa vai ser executado no decorrer do período. Alguns programas serão necessários que apenas uma suplementação aqui, ó. Ok? Mas não vai ter um aumento da flexibilização da execução desse orçamento, porque o orçamento está previsto, o que está previsto vai ser executado. Essa é a regra, ok? Às vezes que é uma linha muito tênue aí essa questão aí. Questão 16, o orçamento, leia-se a LOA, sempre para ficar mais claro, é o mais eficaz instrumento de verificação prévia da utilização dos recursos públicos. Posso dizer isso? Para a utilização dos recursos públicos, tudo tem que estar previsto na LOA. Se está previsto na LOA, ele é o mais eficaz instrumento da verificação prévia da utilização desses recursos. Ok. Visto que além de passar pela aprovação dos representantes políticos, é uma LOA, então passa por eles, pelo Congresso Nacional, sob forma de regimento comum político da população, fixa tetos, ou seja, tem a fixação de quem? Da despesa, perfeito? Então tem a fixação da despesa, sim, para as despesas que só podem ser realizadas mediante prévio empenho. Prévio empenho, o que é o empenho? Acho que o artigo é o artigo 56, se eu não me engano, da 4320 de 1964, que vai dizer assim, ó: o empenho é ato emanado pela autoridade competente, leia-se ordenador de despesa, pendente ou não do implemento de condição. Ou seja, o empenho, que em outras palavras, o empenho ele é o que? Autoriza a despesa. Correto? Correto. Tem alguns casos que a gente vai ver isso aí, que é uma pegadinha de prova, que vai ser descartada a nota de empenho, mas não empenho. O empenho sempre é obrigatório. E conforme o caso, a despesa vai ocorrer após uma licitação. Perfeito? Perfeito. Porque conforme o caso, que em alguns casos não será por meio de licitação. Por exemplo, pagamento de remuneração de servidor não vai ser mediante licitação.
Perfeito? Vai ter alguns casos de inexigibilidade, dispensa de licitação, como nós vimos aí, que não vai ser. Mas a regra é o quê? Que seja após realmente uma licitação, então está correto aí o item. Então veja, existe todo o procedimento legal para a realização da despesa pública. Antes de tudo, é necessário que as despesas elas então estejam devidamente autorizadas na LOA. Então tem que ter essa autorização na LOA, ressalvadas as despesas extraordinárias, que são quem? As calamidades públicas, comoção interna e guerra. Depois, em relação à contratação de obras, serviço e outras compras, cabe à autoridade administrativa, em observância aí ao disposto do artigo 37, que fala sobre o procedimento licitatório da Constituição Federal, inciso 21. Ok. E o que mais? Cumpridas as duas etapas, então a Lei 4.320 de 64, o artigo 58 estabelece as regras pertinentes ao procedimento da despesa, que são denominados que os estágios, então o empenho, que é o ato obrigatório aí pelo ordenador de despesa, depois vem a liquidação e por fim vem o pagamento. Perfeito? A questão está correta aí. Questão 17. Vários autores apontam como uma das maiores dificuldades para a implementação dos planos de governo por meio dos orçamentos públicos o fato de a estrutura destes ter se tornado muito rígida devido à criação de fundos, aumento da participação das despesas obrigatórias e as vinculações de receita de um modo geral. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem o que? Os autores estão apontando aí que as dificuldades relativas aí aos planos de governo por meio dos orçamentos é que tem o que? Se tornado muito rígida. Por que é rígida? Devido à criação de fundos, destinações a fundos, despesas obrigatórias e vinculações de receita de modo geral. O que ele está dizendo aqui? Que na LOA vai ter dois tipos de despesas no modo geral. Então, despesas obrigatórias, sejam elas aí por imposição constitucional, imposição legal, certo? E terão aí as despesas discricionárias. Aqui vai estar até as que já estão aí vinculadas aí a algum tipo de receita. Só que essas discricionárias são o que sobra para o governante para elaboração lá do PPA, lá dos seus planos e programas, certo? Lá sobre o plano de governo vai estar lá no seu PPA. Só que isto daqui discricionária, ela tem cerca de apenas 13% mais ou menos de quem? 13% de todas as receitas que estão previstas na LOA estão disponíveis aí para a elaboração da execução das despesas discricionárias. O restante tudo está empenhado aí em outras receitas aí ou nas despesas obrigatórias. Então veja que a parcela é muito pequena aí para o governo poder governar, implementar aí os seus planos, programas, projetos, etc e tal. Por quê? Porque há essa monstruosa parcela de despesas obrigatórias. Então veja que tem se tornado realmente o que? Muito rígido aí os planos do governo, porque dado essa criação de fundos, aumento de participação das despesas obrigatórias e vinculação de receitas aí de um modo geral. Então, correto aí a questão. Questão 18. Considere que vários governadores, ao assumir os seus mandatos, manifestem a disposição de efetuarem cortes
indiscriminados. O que é um corte indiscriminado? Ele chega lá, pessoal, nós temos que reduzir em 30% o nosso orçamento, corte de um decreto de contingenciamento de gasto. Isso é indiscriminado, porque tem algumas situações que você não pode ter um corte de 30% que você vai parar a máquina pública, perfeito? Mas tem isso. Com base em um percentual único pré-determinado. Nesse caso, esse critério, conhecido como linearidade, ou seja, vai ter o que? Um corte linear de 30%. Então vai ter lá o corte lá em 30% aí das despesas aí, por exemplo. Então é o mais compatível com o estabelecimento de prioridades da administração pública. Então você acha que o que é mais compatível, um corte linear de 30%, é mais compatível com as prioridades do governo? Eu posso verificar o que é mais prioritário e evitar de ter esse corte, e o que é menos prioritário ter o corte ou até mesmo deixar de executar. Então a segunda opção é melhor. Então por isso o gabarito está incorreto. 19. Bem-vindo à questão palhaçada. Estava com saudade dele, né? Olha só. O orçamento público compreende, de um lado, a autorização, orçamento público, para a arrecadação da receita, e do outro, o limite para a realização da despesa. Nesse limite, então, temos a LOA, nós temos lá as receitas e temos também as despesas. As receitas, elas são o que? Estimadas. E as despesas, elas são o que? Fixadas. Isso é a Constituição Federal. Então, se elas são fixadas, vai ter o que? Um limite para a realização dessa despesa. Perfeito. E aqui, se elas são estimadas, eu posso dizer que vai ter uma autorização na LOA. Autorização para arrecadação da receita? Resposta: isso aqui, a autorização vai estar onde? Vai estar lá, se são receitas tributárias, a maioria das nossas receitas vai estar lá onde? No direito tributário. Então não vai ter uma autorização para arrecadação, não tem essa autorização para arrecadação e simplesmente tem uma previsão da arrecadação. Perfeito? Não está autorizando aí, por exemplo, a Receita Federal arrecadar a receita de imposto de renda. Então não há que se falar que o orçamento público compreende, de um lado, autorização para a arrecadação da receita. Mas o desgramado do examinador falou que essa porcaria está certa. E ele falou por mais 2 vezes em outras questões que eu já verifiquei. Então você tem que levar isso daqui como regra do CESP, certo? Regra cespiana. Ó, inventei um nome aqui. Que o desgramado vai dizer que isso aqui está certo. Então, se ele falar que tem autorização para arrecadação da receita em outra prova, você vai ter que, infelizmente, colocar que está correto. Beleza? Então vamos lá. Sem choros e velas, e vamos continuar. Então veja. Segundo a boa doutrina, dá até medo quando ele coloca isso. Orçamento é lei apenas em sentido formal, pois o seu conteúdo é de mero ato administrativo, o conteúdo dele de mero ato administrativo, conteúdo, mas ele não é um ato administrativo, por enquanto está correto. Que não pode conter matéria estranha à fixação da despesa pública e à previsão da receita pública. Então lembrem-se, eu coloquei aqui uma carinha pensativa, lembre-se lá o que é o princípio da exclusividade, para marcar essa questão. Princípio da exclusividade, ele diz que são vedadas matérias estranhas à previsão da receita e fixação da despesa. Isso daí seria o que? A regra do nosso jogo.
e aqui em cima ele está trazendo quem? A regra. Temos a exceção, temos qual? Para operação de crédito por antecipação da receita, ainda aqui por antecipação da receita, e princípio da exclusividade, o que mais? E para abertura de créditos suplementares. Perfeito? Então temos essas duas situações aí, sim, mas isso aqui é o que é a exceção, e aqui em cima ele está trazendo a regra, então pela regra está correto. Questão 21. Questão 21 eu coloquei uma caveirinha aí, vamos ver por quê. No que concerne a histórica e polêmica questão doutrinária relativa à natureza jurídica do orçamento, na conhecida e clássica posição de Léo Deguy, sei lá como é o nome do fulano, o orçamento tem estrutura e natureza complexas. Perfeito. No tocante à receita, é uma lei que autoriza a cobrança de tributos. Olha só de novo que eu acabei de falar para vocês, por isso da caveira. É uma lei que autoriza a cobrança de tributos. Se não tivesse a LOA, então não poderia cobrar o tributo. Aí, em outras palavras, isso daí estaria correto, que é um absurdo. Mas o CESP adota que essa porcaria está correta. Ó, caiu para procurador do MPTCDF. Então, no que diz respeito à fixação da despesa, tem natureza administrativa ou ato condição. Tem natureza administrativa? Sim. Tem ato condição? Sim. Tem limites, tem observâncias a serem verificadas. Então, está correto. Agora, uma lei que autoriza a cobrança de tributo, então aí você tem que levar para a tua prova, que é um posicionamento cespiano, vamos dizer assim. Então, o Leon aí considera que o orçamento, em algumas de suas partes, como um ato administrativo, em algumas partes de suas partes, e outras como lei. É o ato administrativo na parte em que se trata das despesas relacionadas às receitas originárias, que são elas que provém do próprio patrimônio do Estado. Então as receitas, a gente vai ver sobre as receitas originárias e as derivadas. As derivadas, elas têm poder de império, e aí não vai ser um ato administrativo, e não vai ser não vai ser um ato administrativo, porque precisa do poder de império, de Estado, para cobrança do tributo, porque é um ato obrigacional. Então, na Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, se não tivesse uma lei que te cobrando o imposto de renda, você não pagaria esse imposto de renda aí, que está no prazo, inclusive, aí. Beleza? Como resultantes de venda de produtos e serviços colocados à disposição de outros usuários. Então aqui ele está falando que as receitas originárias é um ato administrativo, e no caso as derivadas não são ato administrativo, porque o Estado não está agindo como particular e sim como Estado. Então a questão está correta aí, mas guarde essa ressalva que autoriza a cobrança de tributos. Isso daqui é o cerne aí da preocupação aí do CESP, para o CESP, né? A disciplina básica do orçamento público é estabelecida pela Constituição da República, subindo o nível. Perfeito. Também para o procurador do MPTCDF. Quem estatue os seus princípios e as regras que tratam da receita e da despesa. Então, a Constituição faz isso? Faz. Desde a autorização para a cobrança de tributos, ó, novamente aqui, ó, cobrança de tributos. Autorização para cobrança de tributos, desgrama, CESP, até a previsão para os gastos, ok? Sendo reconhecida pela doutrina a existência de uma verdadeira constituição orçamentária. Certo? Lá na Constituição vai trazer muita coisa, vai ter lá um título específico justamente para isso, lá o título 6º, que vai falar da tributação e do orçamento da Constituição de 88, certo? Então vai trazer princípios, regras que vão tratar de receita e despesa, lá do artigo 165 ao 69, ele vai trazer um regramento exaustivo aí sobre
PPA, LDO e LOA, certo? Então é considerado ser uma constituição orçamentária, perfeito? Que praticamente esgota tudo aí no bom sentido aí da legislação de orçamento. Questão 23. Agora para o auditor do TCD-FT aí. A linha dominante nas discussões relativas à natureza jurídica do orçamento público, leia-se LOA, é a de que o orçamento é uma lei material. A gente viu que não é uma lei material, porque ela não trata de abstração e generalidade, perfeito? Ela é mais concretista. Então, porque provém o Poder Legislativo, que no entanto não gera direitos subjetivos. O resto está certo, não gera direitos subjetivos, mas não é uma lei material. Questão 23, ok. E assim a gente termina aí mais um dia de exercícios relativos aí à administração financeira orçamentária. Beleza, povo? Vamos pro próximo aí. Tenha foco, tenha aí perseverança aí, que se você chegou até agora é porque você tem um sonho, ou passar num outro concurso, se você já é concursada, ou entrar num concurso público. O caminho que você está traçando invariavelmente vai te chegar ao resultado esperado. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus.